Salve Maria! Uma segunda conversão. Vamos falar sobre isso depois de recitarmos as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma segunda conversão. São Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 4. Naquela ocasião, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou para si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele que, portanto, se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Não é apenas um convite, é uma ameaça. Ou nós nos tornamos como crianças, ou não herdaremos o reino dos céus. Mas é preciso converter-se. Parecia que os apóstolos já estavam convertidos. Eles haviam deixado tudo para seguir Jesus. Não era suficiente. Eles tinham que deixar também os seus apegos, os seus desejos insaciáveis de honra, de poder. Eles tinham que aprender das crianças a entrega, o abandono, a confiança em Deus, a simplicidade. Se eles não fizessem isso, não herdariam o reino dos céus. Jesus, portanto, chama à conversão aqueles que já foram convertidos. Lembremos como foi a conversão de São Pedro. São Pedro, depois daquela pescaria milagrosa, em que as redes ficaram abarrotadas de peixe e as barcas quase afundavam, prostrou-se aos pés de Jesus com um grande susto, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. E Jesus disse a ele: não temas, eu farei de ti pescador de homens. E Pedro e seu irmão André deixaram as barcas, as redes e foram seguir Jesus. Assim, naquele susto, houve uma conversão. Foi uma primeira conversão que não dispensou uma segunda e talvez uma terceira. Vejamos como Jesus fala com São Pedro sobre a sua conversão futura. Simão, Simão, eis que Satanás pediu-me insistentemente para vos joeirar, como se faz com o trigo. Mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma teus irmãos na fé. Simão iria ainda renegar Jesus 3 vezes. Não conheço este homem. Mas não iria perder a fé, iria perder a caridade, porque o pecado mortal destrói em nós a caridade, mas não a fé nem a esperança. Por causa da fé que ele conservaria, ele choraria amargamente
ele pediria perdão, ele recuperaria a graça que havia perdido pelo pecado mortal e iria confirmar seus irmãos na fé. Ele seria a rocha sobre a qual Cristo construiria a sua igreja. Pedro, a pedra. Mas mesmo depois da ressurreição, Pedro deu sinais de que ele ainda não entendia bem. Nem ele, nem João, seu companheiro, eles levaram um susto quando enxergaram o óbvio, que era o sepulcro vazio no primeiro dia da semana. Eles não compreenderam que, segundo as Escrituras, Jesus deveria ressuscitar dos mortos. Não só segundo as Escrituras, mas também segundo 3 anúncios. 3 vezes Jesus havia falado que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos homens, seria morto e depois ressuscitaria ao terceiro dia. Eles estavam como que embotados. Eles enxergaram alguma coisa que era óbvia, mas eles não viam. Eles foram enxergar bem mesmo no dia de Pentecostes. E o dia de Pentecostes também houve um susto. E esse susto foi preparado por muita oração. Uma novena, tendo Nossa Senhora presente, os apóstolos perseverantes, unânimes, em oração e com Maria, prepararam-se para que no 10º dia viesse o Espírito Santo sob a forma de línguas de fogo, e que se repartiam e caíam sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo, enxergaram aquilo que não enxergavam antigamente, tinham forças de fazer aquilo que antes não tinham, porque eram fracos, medrosos. O Espírito Santo os mudou completamente. E isso foi uma verdadeira conversão. Pelo que vocês estão entendendo, não é tão simples assim. Habitualmente se diz, você se converte uma única vez. O resto da sua vida é a santificação. Mas a conversão é uma vez só. Na nossa vida, mesmo depois de convertidos, nós sofremos crises, sustos. E ai de nós se essas crises não vierem. São elas que nos fazem crescer. São elas que nos fazem andar de claridade em claridade. Se nós somos filhos da luz, mas ainda não vemos a Deus face a face, é verdade que nós abandonamos o pecado, mas ainda há mistura entre nós da luz com as trevas. Nós não vemos a Deus ainda. E se não vemos, somos capazes de pecar. Por quê? Porque a nossa visão, por mais clara que seja, ainda está turva, o que nos dá a possibilidade de escolher uma criatura no lugar do Criador. Se estivéssemos mergulhados na visão de Deus, isso seria totalmente impossível. É preciso, portanto, que nós nos convertamos. Vejamos o que aconteceu com São Paulo. São Paulo sofreu uma queda no caminho de Damasco. Convém que nós leiamos esta queda. Versículos 3 a 9. Estando Paulo, melhor dizendo, Saulo, em viagem, e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. É uma luz. Essa luz faz conhecer duas coisas: a grandeza de Deus e a gravidade dos próprios pecados. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Mas levanta-te, entra na cidade, e te dirão o que deves fazer. Os homens que com ele viajavam detiveram-se, emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo ergueu-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, não via nada.
Conduzindo então pela mão, fizeram-no entrar em Damasco. Esteve 3 dias sem ver e nada comeu nem bebeu. 3 dias sem ver. Esta é a crise. Depois que você recebe aquele clarão, aquela luz de Deus que nos ofusca, você agora tem uma crise. Você medita nos seus pecados. Medita naquilo que você é e naquilo que você não é. E você, que coisa! Como é que eu não enxergava isso? Depois, você sai renovado. Saulo vai sair renovado dessa crise quando receber o batismo e se tornar o grande São Paulo, o apóstolo das gentes. Mas ai de nós se essas crises não vierem. Vamos dar um exemplo de uma pessoa, jornalista, amiga minha, que sofreu uma crise. Disse ela: desci do muro depois de sofrer um murro no estômago. Assim é que ela se expressa. Aquela jornalista, advogada, escrevia na coluna Justiça e Direito do jornal O Popular de Goiânia. E um certo dia ela participou de uma sessão da OAB, da Comissão de Liberdade Religiosa, em que eu estava presente falando sobre o movimento Pró-Vida, sobre o habeas corpus que eu havia impetrado em favor de uma criança que estava deficiente, e a narrativa normal daquilo que eu habitualmente fazia serviu para que ela tivesse uma luz. Ela disse, confessou depois publicamente, que esteve em cima do muro durante muito tempo, ou seja, ela não se dizia contra nem a favor do aborto. Mas naquele momento, por uma ação evidentemente de Deus, ela descobriu que a criança é a mesma antes e depois de nascer. Mas isso é óbvio, mas o óbvio às vezes nos assusta. Ela descobriu que a criança é a mesma antes e depois de nascer. E assim ela desceu do muro depois de um murro no estômago. E ela hoje é uma defensora ardorosa da vida e da família também. E se não fosse esse murro no estômago, para ela sair do muro, descer do muro? Ela agradece a Deus por isso. Nós também devemos agradecer a Deus pelas crises que Ele nos permite para o nosso bem, para a nossa conversão, que seja a segunda ou a terceira conversão, mas temos que nos converter. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Vejamos como aconteceu com Isaías. Isaías é um caso típico. A vocação dele foi descrita no seu livro, capítulo 6, versículos de 1 a 6. No ano em que faleceu o rei Osias, vi o Senhor sentado sobre um trono alto e elevado, diz Isaías. A cauda de sua veste enchia o santuário. Acima dele estavam serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam a face, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Eles clamavam uns para os outros e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A sua glória enche toda a terra. A voz dos seus clamores, os gonzos das portas oscilavam, enquanto o templo se enchia de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido. Com efeito, eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nisto, um dos serafins voou para junto de mim, trazendo na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou meus lábios e disse: vê, isto tocou os teus lábios.
A tua iniquidade está removida, o teu pecado está perdoado. Depois da crise da visão de Deus e da visão da própria iniquidade, vem agora o perdão, a remissão, o apagamento dos pecados. E aí, Isaías se converte. Isaías se torna um missionário voluntário. Vejamos. Em seguida ouvi a voz do Senhor que dizia: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que respondi: eis-me aqui, envia-me. Esta prontidão de Isaías contrasta com a hesitação de Jeremias: Senhor, eu sou ainda uma criança, com a fuga de Jonas, que fugiu da face do Senhor porque não queria exercer a missão profética, com a hesitação de Moisés: eu não sei falar, eu não sou eloquente. Isaías, antes de ser chamado, ele já se oferece: eis-me aqui, envia-me. Mas ele viu a glória do Senhor, ele enxergou os seus pecados, ele foi purificado deles e quis tornar-se um missionário. É bonito, não é? A gente vê isso. Nós precisamos de sofrer essas quedas, esses sustos, mesmo que esse susto seja para enxergar alguma coisa que estava na frente do nosso nariz e que nós não enxergávamos há muito tempo por causa das trevas que nos envolviam e já nos havíamos acostumado a elas. Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Suponhamos que você, batizado, vive em estado de graça. Portanto, você já é filho da luz e abandonou as trevas do pecado. Eu suponho que você não cometa pecado mortal. Porque se você de fato comete de vez em quando um pecado mortal, o que ocorre depois de um pecado mortal é uma verdadeira conversão mesmo. O pecado mortal é você ir para fundo do poço, é você renegar o seu batismo, é você destruir a graça santificante, é você perder a caridade que não passa. É a passagem da luz para as trevas, é horrível. Depois de um pecado mortal é necessário verdadeiramente uma conversão, sem nenhum tipo de metáfora, conversão própria e dita. Mas suponho que você rejeita o pecado mortal como algo abominável. Isso aí é coisa do homem velho e você não quer nem pensar mais nisso. Louvado seja Deus. Então você é um convertido que vive em estado de graça. Só que você ainda não enxergou algumas coisas, porque algumas trevas ainda envolvem os seus olhos. Você é um convertido que evita dizer calúnias, né? Calúnia é um pecado horrível. Você inventar uma história para prejudicar alguém, mas você acha que não tem nada demais dizer de vez em quando, com boa intenção, em caso de necessidade, algumas mentirinhas que não prejudicam a ninguém. Se você é assim, então saiba que você ainda não passou por uma segunda conversão. Você ainda consegue considerar normal aquilo que o Padre Pio dizia que são jaculatórias feitas ao diabo. Pequenas mentiras, ou seja, pequenos atentados contra Cristo, que é a verdade, que agradam tanto ao maligno, que é o pai da mentira, e você acha que está tranquilamente indo para o caminho dos céus. É verdade que as mentiras, na sua maioria, geralmente, são pecados veniais. Mas pecados veniais são pecados. Eles constituem um obstáculo muito grave para o nosso progresso espiritual. E se você está nos acompanhando pelo Instagram, tchau, porque o nosso tempo já está chegando a 20 minutos. Vamos prosseguir com os usuários do YouTube. Salve Maria. Essas mentiras, elas são um impedimento imenso para você progredir na vida espiritual. E é horrível acostumar-se a elas, por pequenas que sejam.
Vamos supor que você, depois de ouvir um sermão, caia do cavalo. Nossa, eu sou um mentiroso. A mentira para mim é uma coisa quase que diária. Eu acho que não tem nada de mais mentir e eu já me confesso que menti pensando em mentir novamente. Não dou muita importância a este pecado. Então, quando você entende o valor da verdade e a gravidade de você ofender aquele que é a verdade, nossa, é mesmo. Eu nem sequer ensinei meus filhos a não mentir. Eu até já falei isso para meu filho. Filho, diga que a mamãe não está. Quando ele foi atender a porta. Ai de mim, eu menti e ensinei meu filho a mentir. Em vez de ser uma luz naquela casa, eu fui difusora das trevas. Que coisa terrível. Vamos supor que você chegue a esse ponto e sofra uma crise. Bendita crise. Aí você faz o propósito: da minha boca jamais sairá a mentira. Eu posso ficar em silêncio, mas tudo que eu falar será verdade. E assim eu vou ensinar aos meus filhos e às pessoas da minha casa. Ninguém vai duvidar da palavra de ninguém, porque o nosso sim vai ser sim e o nosso não vai ser não. E quem vai além disso procede do maligno, e o maligno não terá lugar na nossa vida. Isso é, de fato, uma conversão. Conversão para quem vivia em estado de graça, mas era tolerante com o pecado venial. Ótimo. Agora você não mente, em hipótese nenhuma. Pela verdade você está disposto até a morrer, como os mártires morreram pela verdade. E facilmente eles salvariam sua vida se dissessem: eu não sou cristão, o que é uma mentira. Mas para não renegarem a Cristo, eles preferiram derramar seu sangue. Muito bem. Agora você acha que já está num grau de conversão que dispensa outra conversão? Não é verdade. Ainda falta converter-se mais uma vez. Você não mente, mas quais são os seus assuntos das suas conversas? Se você prestar atenção, aquilo sobre o qual você mais gosta de conversar, por exemplo, durante uma refeição à mesa, é de fatos negativos sobre pessoas ausentes. Preste atenção. Se quando você não conversa com os amigos, com os familiares, com os filhos, o assunto não é esse. Nem sempre é esse, mas que muitas vezes é esse, verifique. Pois é. Falar algo negativo do próximo. E você até hoje pensava que isso não tinha nada de mais. Desde que fosse verdade, eu posso falar, não posso falar mentira. Mas falar uma verdade? A pessoa fez aquilo, eu não posso dizer que ela fez? Eu não posso comentar? Eu não posso me indignar contra ela? Eu não posso tornar esse assunto público, desde que seja uma verdade? E a resposta é: não, você não pode. Nós não temos aqui o direito de falar por falar o mal dos outros. Nós estamos aqui para zelar pela nossa boa fama e pela boa fama dos outros também. Mas o outro não merece, olha só o que ele fez. Nós não estamos aqui para dar ao outro aquilo que ele merece, mas aquilo de que ele precisa. Se ele fez o que você está fazendo, o que você está falando, ele merece talvez o inferno. Mas ele não precisa do inferno, ele precisa de misericórdia, de perdão. E vamos começar a exercer a misericórdia sobre ele, falando bem dele. Haverá algo de bom nele, alguma coisa de bom há de haver. Tente enxergar alguma coisa boa nele. E agora, se você for falar dele, fale sobre essa coisa boa. Padre, isso é muito difícil. Não só difícil, isso exige uma reviravolta, uma conversão. Porque se antigamente o seu hábito se concentrava nos defeitos alheios, nos fatos negativos,
nas qualidades que não eram bobas, que você gostava de comentar e ver que os outros comentassem, aprovassem e dessem outros exemplos. Agora, o seu assunto vai ser bem diferente. E para você não cometer isso que Santa Teresa de Calcutá falava de condenar o próximo, você vai notar que a sua conversa muitas vezes vai ser bem silenciosa. Sabe, padre, dizia ela ao seu padre biógrafo, padre Léo Masburg, sabe, padre, é melhor desculpar do que condenar. Sabe, padre, quando condenamos alguém, ficamos sem tempo para amá-lo. Sabe, padre, um pecado que nunca terei de condenar, um pecado que nunca terei de confessar, é o de ter condenado alguém. Assim era Santa Teresa de Calcutá. E o silêncio dela sobre os defeitos e o elogio que ela fazia das pessoas sem levar em consideração as suas faltas causava até irritação, mas causava uma grande paz nela e nos outros também. Essa madre é feliz. Como ela é feliz! Ela soube trazer uma paz no coração, a paz que vem da mansidão, e ela soube irradiar essa paz para suas filhas espirituais. E assim a congregação dela se tornou essa luz, esse luzeiro, porque não só ela socorre os mais pobres entre os pobres, né, que lá em Calcutá eram os moribundos, mas ela também se abstinha de ver qualquer coisa de má no próximo, condenando-o pelo simples prazer de condenar. Ela se considerava pecadora, e de fato era, todos nós somos. Quando se falava sobre a AIDS e sobre os pecados sexuais que causavam a AIDS, ela se limitava a dizer: eu sou pecadora e eles também são, e nada mais além disso. Ela não se achava no direito de dizer: eu sou mais santa do que eles, eu sou menos pecadora do que eles. É assim que ela conseguiu conquistar o mundo, com esta mansidão, com esta benedicência, que é o contrário de maledicência. Maledicência é falar mal. Benedicência, se é que essa palavra existe, é dizer bem, é falar bem das pessoas. Nisso que Madre Teresa de Calcutá se exercitou tanto. E assim ela agradou a Deus e aos homens. E você, lendo Madre Teresa, o que você entende disso? Você leva um susto? Nossa, então eu pratico difamação todos os dias. Meu assunto habitualmente é falar mal de alguém. E faço isso nas refeições, faço isso com os amigos, faço isso com as famílias, com meus familiares. Aí vem o susto. O susto por causa da santidade de Deus, né? Da sua misericórdia, da sua veracidade. E agora tem que vir o propósito. Livrai-me de condenar e de ser condenado. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Dai-me a infância espiritual, porque se eu não me converter e não me tornar como uma criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Eu conheci algumas pessoas, muito poucas, que não falavam mal de ninguém. Essas pessoas eram habitualmente silenciosas. Falavam pouco e quando falavam, falavam bem. Essas pessoas eram alegres, sorridentes, mansas e transmitiam uma paz que todo mundo percebia nelas. Talvez vocês conheçam algumas pessoas assim, mas são muito poucas. Mas nenhum de nós tem o direito de dizer: eu não quero ser assim. Isso aí é para os santos, como se nós não tivéssemos o dever de ser santos. A vocação à santidade é a principal e a primeira de todas as vocações, e ela tem fundamento no nosso batismo. Nós renunciamos a Satanás, às suas obras, às suas seduções. Nós não podemos deixar de buscar a santidade, é o nosso dever.
não é algo extra, é algo essencial à nossa vida, à nossa vida cristã. Aquela jornalista amiga minha converteu-se do aborto à vida. Foi uma conversão à vida. Quando você se converteu da mentira para a verdade, você fez uma conversão à verdade. Quando você se converteu da difamação para o respeito à honra do próximo, você fez uma conversão ao amor. Porque o amor não se contenta em falar aquilo que é verdadeiro. Ele fala aquilo que convém para o próximo, aquilo que é digno de ser falado e digno de ser ouvido, para a edificação daqueles que estão à minha volta. Isso é que é o amor, gente. Aí você percebe, nossa, mas esta conversão ao amor, que também é uma conversão à mansidão, e é uma conversão ao silêncio, e é uma conversão que traz paz e que irradia a paz, ela é tão necessária quanto rara. Todos nós deveríamos ser assim, convertidos, e ainda não somos. Ai de mim, dirá você junto com Isaías. Não diga estou perdido, porque o Senhor veio para perdoar nossos pecados. Mas Ele quer que você se converta, que nós nos convertamos. É preciso rezar pela nossa conversão e pelas pessoas que dependem da nossa conversão. Vamos fazer essa oraçãozinha. Eu peço pela minha conversão e por todas as pessoas que dependem da minha conversão, que ainda não se converteram porque eu não me converti. Terrível saber que existem pessoas que estão esperando que eu me converta para serem beneficiadas pelas luzes da minha conversão. E a demora na conversão dela é minha culpa, minha tão grande culpa. E até quando eu vou ficar brincando de estar convertido sem me converter de verdade? Se nós andamos de claridade em claridade, significa que nós temos cada vez mais luz. Mas significa de maneira contrária que nós temos cada vez menos trevas. Nós caminhamos de escuridão em menos escuridão, menos escuridão, menos escuridão, menos escuridão. Porque onde nós estamos, nesta vida terrestre, a luz é misturada com as trevas. A noite já foi embora. O dia se aproxima, mas o dia não chegou ainda. Então nós temos que deixar de lado as obras das trevas e nos vestirmos das armaduras da luz. Como de dia devemos andar decentemente, assim nos diz São Paulo. Mas nós temos ainda essa mistura do claro e escuro. Quando nós virmos a Deus, não haverá mais possibilidade de nós pecarmos. Mas, por enquanto, até a hora da nossa morte, temos que nos expulsar de nós as trevas. Essas trevas são pecados veniais que incomodam imensamente a nossa santificação e podem escandalizar o próximo. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Essa luz se esconde quando eu, sem cometer um pecado mortal, cometo pecados veniais e deixo de brilhar como deveria para o próximo. Os outros, em vez de verem as minhas boas obras para glorificarem a Deus a Deus Pai que está nos céus, eles veem os meus defeitos, as minhas infidelidades pequeninas, mas bem, os meus maus exemplos, eles se escandalizam por minha causa. Que coisa horrível, não é?
Que coisa horrível! E a luz que deveria brilhar fica escondida. Ela ainda não se apagou, porque eu não cometi pecado mortal, mas ela já não brilha como deveria, porque ela foi como que encoberta, escondida pelos meus pecados veniais. Que isso não aconteça conosco. Nós temos que sofrer uma crise. Nós temos que entender que precisamos mudar. Nós temos que andar para uma nova claridade. Nós precisamos de sair de como nós estamos. Senão, o que será do mundo se nós, que somos sal da terra e luz do mundo, não brilharmos ou brilharmos de maneira tão deficiente por causa do mau exemplo dos nossos pecados veniais? Como é triste que nós sejamos um mau exemplo para o mundo, um mau exemplo de divisão, um mau exemplo de maledicência, um mau exemplo de irritação, de falta de mansidão. Quando o mundo vê isso em nós, o que o mundo dirá do próprio Deus que nós deveríamos estar representando? Isso é uma coisa para a gente se assustar. Tomara que a gente se assuste enquanto há tempo, para nós não nos assustarmos apenas quando não houver mais nenhuma utilidade em se assustar, quando nós estivermos diante do juízo de Deus. Todos nós devemos que nos sentar no tribunal de Cristo para sermos julgados. Ótimo, gente. Vamos começar a quaresma e eu desejo para vocês e para mim, em primeiro lugar, uma verdadeira conversão. Dai-nos uma verdadeira conversão. E se eu posso sugerir o tema dessa conversão, que seja uma conversão ao amor, uma conversão da difamação, da condenação, do falar mal, para o amor que só deseja o bem do outro, só quer o bem do outro, só fala o bem do outro e só publica coisas boas do outro. Vocês estão percebendo que isso aí vai ser muito difícil. Peçam. Quando a gente pede a Deus uma coisa boa, como pão, como ovo, como peixe, Ele nos dá. E se esta coisa não é apenas boa, mas é excelente, como é o Espírito Santo vem sobre nós e nos converte. Porque a conversão é uma obra sobrenatural de Deus. Criar em mim um coração que seja puro, disse Davi, pedindo pela sua própria conversão, usando o verbo criar, que em hebraico é exclusivo de Deus. Só Deus cria. Esse verbo é usado seja para criar o mundo, no princípio Deus criou o céu e a terra, seja para criar um coração puro depois de ele ter se corrompido pelo pecado. Mas para Deus nada é impossível. Ele que criou o céu e a terra, Ele também é capaz de criar em nós um coração puro e de nos fazer filhos da luz, filhos do dia, resplandecentes, sem nenhuma mescla com as trevas. Vamos agora rezar a oraçãozinha a São José, pelo Provida de Anápolis, a súplica ardente. Glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório, vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino que a nós vem na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantastes e tomastes o menino e sua mãe, para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentaste e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto,
nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhaste silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e bem-estar dos dois tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos tudo o que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus, como desejava nosso fundador, Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes e de seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar este trabalho que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos veem continuamente a face de nosso Pai que está nos céus. Obtende-nos de vossa esposa, a Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do maligno. Obedientíssimo São José, que nunca venha a faltar em nós a obediência à santa vontade de Deus, que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca e parece prestes a afundar, em que não vemos saída para os nossos problemas, manifestai o poder de vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, é em vós que colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. Vamos agora fazer a oraçãozinha pedindo à Madre Maria José de Jesus, aqui está a serva de Deus, com a sua com a sua relíquia que tocou nos ossos dela, pedindo a ela alguma graça. A graça que eu pedirei é a cura da minha coluna, dos meus joelhos e das minhas articulações. Se eu conseguir esta graça, se for para a maior glória de Deus, para o bem das almas, do próximo, para eu servir melhor ao próximo e não der trabalho ao próximo, se servir para aumentar em mim a humildade e a gratidão, se isso servir também para ajudar a beatificação da serva de Deus, de modo que ela seja elevada à honra dos altares, ótimo. Então eu irei até o convento Santa Teresa, no Rio de Janeiro, e comunicarei a graça alcançada. Isso se for o melhor, só Deus sabe se é o melhor. Mas às vezes ele só dá o melhor se nós pedirmos. Então vamos pedir. Serva de Deus, Madre Maria José de Jesus, rogai por nós. Então vamos fazer a oraçãozinha dela aqui. Deus de poder e misericórdia, que tornaste vossa serva, Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidade de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade à de Cristo, e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Agora você pede a graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Continuamos precisando de benfeitores que nos ajudem a pagar a nossa dívida judicial de R$ 140 mil, divididas após um acordo em 24 prestações, em 28 prestações de R$ 5 mil. 28 prestações, 28 meses é mais do que 2 anos. Nós já pagamos alguns meses, mas ainda falta muito tempo. Cada mês nós temos que ter R$ 5 mil disponíveis para transferir para a conta da mãe de Giovana. Giovana é a criança que não foi abortada, graças a um habeas corpus impetrado em favor dela no ano 2005, e a mãe da Giovana vai estar recebendo de nós esse dinheiro mensalmente com uma compensação moral por ela e o pai da menina não terem podido abortar a sua filha. Então, são R$ 5 mil por mês durante 28 meses. E nós precisamos que, além das despesas ordinárias que nós temos com a instituição, nós tenhamos R$ 5 mil para depositar na conta da mãe da Giovana. E por isso precisamos de benfeitores. Se você quiser nos ajudar transferindo para a nossa conta da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, se quiser fazer um Pix, pode fazer também. Nós temos todos os dados para as doações no sítio providanapolis.org.br, na seção Doações. Se você quiser também, pode aproveitar o QR Code no final desta transmissão para você fazer uma doação via Pix, tá? Fique à vontade para nos doar pela maneira que achar melhor. E eu volto a fazer propaganda do livrinho Descobrindo a Castidade. Isto aqui é um marcador de livros. Um marcador de livros que a gráfica fez como cortesia, né? Que contém aqui o tema, o nome do livrinho, Descobrindo a Castidade, segunda edição, o tema da capa, que é Nossa Senhora com o Menino Jesus e um lírio na frente, né? E aqui no verso, uma oração para obter a castidade. Então, esse aqui é um marcador de livros, tá? Mas os livros, e não apenas o marcador, os livros estão agora já disponíveis na seção de produtos do nosso sítio, providanapolis.org.br. Produtos, você clica lá em Descobrindo a Castidade. Você pode clicar em comprar pelo PagSeguro. Nós somos obrigados a aumentar o preço porque o PagSeguro cobra uma taxa de intermediação. Ou então, se você quiser os livros sem nenhum tipo de mediação do PagSeguro, você fala diretamente conosco e faz a sua compra e nós mandamos a remessa. O e-mail para a compra é escritório@providanapolis.org.br. escritório@providanapolis.org.br. Você pode também, no mesmo e-mail, solicitar cópia destas relíquias da Madre Maria José de Jesus, tá? Você pode utilizar o mesmo escritório para pedir essas cópias, se você quiser tê-las para poder rezar conosco, tá bom? Bem, então, o preço de custo do livrinho é R$ 5,90. E é assim que nós vendemos, se alguém vier aqui em Anápolis para comprar da nossa mão, ou se alguém quiser comprar online sem a intermediação do PagSeguro. Pelo PagSeguro fica um pouco mais caro, porque a empresa cobra pelo serviço que ela nos oferece. Mas você é livre para comprar pelo PagSeguro, se for uma quantidade pequena, ou para comprar diretamente conosco, se for uma quantidade grande. Tá bom? Muito bem, vamos então encerrar dando a nossa bênção final. O Senhor esteja convosco.
Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grande de Montfort, Santa Genevieve Amora, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa Imaculada Conceição, ó Maria, purificai meu corpo e santificai minha alma. Glorioso São José, rogai por nós. Salve Maria.